Bem-vindos de volta ao Vale Sombrio. Apague as luzes. Encoste a cabeça no travesseiro apenas se tiver coragem de ouvir o que vou contar. E se ouvir, não olhe para o canto do quarto. Hoje trazemos uma história que veio do fundo do pó e do silêncio. Uma boneca cuja aparência é linda demais para ser inocente, e cujo olhar carrega vozes que ninguém deveria ouvir. Prepare-se. Prepare-se. Essa narrativa não é um conto para acalentar crianças. É um bilhete rasgado de um passado que ainda respira. Quando a caixa chegou, o carteiro hesitou por um instante a mais do que o costume. Pesada, embrulhada em jornal amarelecido, trazia apenas um endereço rabiscado, a caneta menos nenhum remetente. Ao abrir, a visão foi imediata e desconcertante. Porcelana fina, cabelos de mohair embaraçados, vestido encardido, tenrido por manchas de tempo. Mas o que pegou foi o olhar, dois olhos de vidro, grandes demais para o rosto, polidos até parecerem janelas. Pareciam segurar algo dentro, como se múltiplas vidas estivessem empilhadas atrás da íris congelada. Naquela primeira noite, senti um frio que não vinha da janela entreaberta. A casa, que sempre foi só minha, parecia medir o espaço entre mim e aquele par de olhos. Era um olhar que prometia memórias. Um olhar que guardava perguntas. Não havia nota, não havia explicação, só a boneca. E a sensação, imediata e primitiva, de que algo muito antigo havia retornado. Pelo estilo da roupa e pela técnica da porcelana, tracei uma data aproximada, final do século XIX. Início do XXI, era em que bonecas eram criadas com uma delicadeza que beirava a obsessão. Em arquivos de mercado de antiguidades e daqui do folclore local, ouvi sussurros. Ela veio de uma casa onde crianças choravam demais. Veio de um leilão onde uma senhora não quis vender até seu filho morrer. Eram murmúrios, quase lendas. Mas lendas têm raízes em pequenas verdades distorcidas pelo medo. Os antigos moradores citavam uma casa de colunas brancas, isolada na encosta, onde se dizia que uma família perdeu tudo em poucos anos. Fortuna, juízos, filhos. Diziam que, no sótão, entre baús e vestidos, havia uma prateleira só de bonecas, olhos que seguiam a luz da vela, bocas que pareciam abrir e fechar com vento. Quando a última criança saiu daquela casa, o vento também levou o riso, ou assim contavam. As primeiras ocorrências que me tocaram foram sutis. Um jarro levemente deslocado, um cheiro de água parada num corredor seco, esses pontos frios que aparecem sem fronteira. Às vezes, ao levantar a cabeça, juro que vi uma sombra se curvar junto à boneca, como se alguém respirasse por trás do vidro. No porão da biblioteca municipal, encontrei um recorte amarelado de jornal que mencionava um incêndio controlado numa propriedade rural na década de 1920, menos uma família envolvida em escândalos, uma criança desaparecida sem vestígios, uma pequena coleção de brinquedos que desapareceu após a tragédia. Não havia menção direta à boneca. Havia reticências e uma legenda cortada, como quem removeu uma linha por medo. Reconstituir a história exigiu teorias. Objetos acumulam memórias, espíritos se ancoram em materiais por trauma. Ou seria a sugestão humana menos olhos que nós mesmos projetamos com medo? Considerei a hipótese do contagio social. Se alguém em vida deu valor ritual a uma boneca, outras mentes podem continuar evocando essa carga. Mas havia também um padrão estranhamente preciso nos relatos. Sonhos compartilhados, a mesma sensação de ser observado. Composições familiares desfeitas por surtos de ansiedade em torno da boneca. Procurei a perspectiva de um parapsicólogo local, e a citação que recebi, menos breve, medida e inquietante, menos merece ser lembrada. Objetos que atravessam gerações carregam camadas de intenção humana. Nem sempre é espírito. Às vezes é memória que se cristaliza. Mas memória pode ferir. Essas palavras não explicavam tudo, apenas forneciam uma lente fria para olhar o objeto. Não só porcelana, mas um receptáculo de histórias. Foi numa tarde sem nuvens que a casa começou a mudar de clima. Primeira ocorrência, o relógio do corredor, deixado sem bateria por meses, passou a marcar
15 minutos a mais. Sistematicamente sempre às 3h17. Segundo, passos leves no piso superior, quando eu estava sozinho na sala. Terceiro, marcas de pequenos dedos sujos no vidro da janela do sótão. Traços que não existiam pela manhã e surgiam ao pôr do sol. Havia também uma rotina que me obrigava a checar a cozinha à noite, menos copos, levemente fora do lugar. Um rastro de pó que costumava terminar na estante onde a boneca ficava. Pessoas que vieram visitar notaram mudanças no humor doméstico. Um peso na garganta, imagens de infância ruins, revisitando em flashes. Uma vizinha relatou ter sonhado que a boneca sussurrava o nome de sua irmã falecida. Um amigo jurou ter visto, ao abrir a porta, a boneca de pé na soleira, como se tivesse caminhado. Eram relatos fragmentados, porém coincidentes. A sensação de que a boneca cobrava presença, não ser observada. Mas observar, o impacto psicológico foi profundo. Passei a andar pela casa com a luz acesa, a inventariar cada móvel antes de dormir. A linha entre vigilância e paranoia afunilou até que, em noites de silêncio, acordei convencido de que o olhar de porcelana não só seguia, mas respondia. Havia uma intenção, ou ao menos, a percepção de uma menos. E isso é o suficiente para corroer a sanidade cotidiana. Volto, mais uma vez, ao olhar. Coloquei a boneca diante da janela e, sob a luz acanhada do luar, percebi que os olhos refletiam não o ambiente, mas momentos fragmentos. A chama de uma lamparina, o rosto de uma criança, uma janela trancada. Era como ver um filme projetado para ninguém. Aquilo que antes me parecia um simples vidro havia se transformado numa janela em camadas. Memória, desejo, ruína. A verdade, como sempre, mantém lacunas. Alguns mistérios restam insolúveis. Por que a boneca me foi enviada? Quem desejou que sua história fosse descoberta? E mais terrível, quem pagou o preço por esse olhar? Confesso que o horror maior não foi a casa, não foi o tempo, mas a constatação de que certos objetos continuam a pedir por testemunhas, e que, uma vez testemunhado, o medo se aloja em nós. Não há fechamento. Há apenas a obrigação de notar, de registrar, de alertar. E se você tem uma casa, olhe agora para os cantos. Há brinquedos que não pertencem ao seu passado, há olhos que assistem. Se ouvir algo, não responda em voz alta. O silêncio também pode ser convocação. Se você chegou até aqui, parabéns e cuidado. O Vale Sombrio não é abrigo para curiosos ingênuos. Se gostou da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino menos. Mas cuidado com o que deseja ver à noite. Conte pra gente. Já teve algo em sua casa que parecia observar? Deixe suas teorias nos comentários. As melhores podem virar o próximo episódio. E lembre-se, menos alguns olhos esperam ser esquecidos. Ene os atenda.